E já estamos de volta com Temperando o Papo, recebendo um convidado especial que tem como seu maior objetivo promover a paz mundial. É algo que todos queremos, né? Mas ele diz que vai promover a paz mundial através de uma reeducação sexual, gente. E ele vem lançar o seu livro também, Atrás das Portas. Nós recebemos o Barão Cyril Rothschild. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Olha, a sua proposta, Barão, é promover a paz mundial, né? Eu quero saber como, através desse livro Atrás das Portas, que revela várias intimidades, né, sexuais de celebridades ou não, mas tem como grande objetivo educar? Sim, eu comecei a estudar, eu sou sexólogo, formado em Cambridge em 72, e eu fui o melhor aluno porque é um assunto que me apaixonei com sexologia. Eu cheguei a ter um laboratório em Monte Carlo, e eu sou um pesquisador curioso e fiz várias invenções na minha vida. E eu percebi que tinha um mistério, que as mulheres, elas não conseguem ser bem-humoradas se elas estão insatisfeitas. Sexualmente. Sexualmente. Aí acontece esse famoso DPM. A TPM é justamente porque ela não está sendo realizada sexualmente, então? Sim. É uma das Ou é uma das causas, né? Tem várias causas. O problema é muito difícil de falar sobre um livro, porque eu conto toda a história, ou como eu cheguei a essa conclusão. Basicamente, para explicar mais facilmente, seria de ver o que aconteceu nos anos dos hippies, de 55 até quase 80, onde o sexo era liberado. Nessa época toda, as pessoas iam livremente, saem um com o outro, e a criminalidade diminui 80%. Né? Há pesquisas que dizem isso. Mas, ao mesmo tempo, Barão, a gente sabe que sexo deve ser feito com responsabilidade, né? E como que você prega isso? É por isso que você diz que há necessidade de uma reeducação sexual. Isso você diz entre os povos ou entre a nação brasileira? Não, entre os povos. É assim, tudo está errado desde o início. Você não pode obrigar um menino a usar azul, uma menina rosa. Isso causa um trauma que é talvez a causa das guerras. Porque quando você é pequena, você não pode obrigar o menino a usar azul, a menina só rosa. Tá errado. Por isso que você tem a fantasia de tantos homens que vão se travestir em mulher no carnaval, porque é um desejo deles. E na vida adulta, por exemplo, esses desejos, eu te compreendo mesmo, e até concordo com a liberdade da criança se expressar com aquilo que ela queira vestir, né? Cores, por exemplo, hoje em dia, homens usam rosa, né? Exatamente. Lilás, o chefe é um exemplo vivo disso, né? A roupa que ele está hoje é lilás, que seria há algum tempo atrás improvável algum tipo de homem usar, né? Mas, de certa maneira, quando essas crianças crescem, já não resolveria o problema, já que os pais muitas vezes não deixam o menininho usar rosa ou etc e tal, justamente, não sei porquê, se é um tabu, o que acontece, se é um tipo de preconceito, mas aí não resolveria o problema? Resolveria. Seria metade do problema da paz do mundo, seria bem lá no início, desde pequenininho. Você não pode falar, não, esse carinho é para o menino, não pode brincar com a boneca menino. Isso está muito então, errado. Pode deixar acontecer. Isso causa um trauma, e eu estudei isso a fundo. Os hippies eram livres, eles deixaram os meninos se vestirem meninas, e aí criou assim uma geração de homens. O filho de Keith Richards é um dos homens mais centrados que nós temos hoje, porque ele viu que o pai dele estava
totalmente liberdade. Ele é um cara muito sério. Sim, Barão, eu quero saber o seguinte, porque muitas mães e pais que estão em casa têm meninos e meninas, né, irmãozinhos, e o que que acontece? Um, querendo ou não, pela admiração pelo outro, começa a aderir os trejeitos do outro, de sexo diferente, gostar dos brinquedos do outro, mesmo que tenha, vamos dar um exemplo de um menino, né, que tem uma irmãzinha mais nova e um irmão mais velho. Se ele não for seguidor, se ele se identificar mais com a menina, eles vão brincar juntos. Então, não há nenhuma preocupação, os pais não precisam ficar preocupados quanto à opção sexual do seu filho ali, não se define ali naquela época? Eles deveriam se definir, mas os pais não deixam. É isso que cria todo um problema gigante na sociedade até hoje. Então, se o menininho ali, de repente, ele já, uma criança de 5, 6 anos, já tem alguns traços, se vai preferir meninos ou meninas? Sim, ele mesmo vai definir o que é melhor para ele. Nessa idade já? Não é muito cedo? Já. É, Barão? Já. Até no útero ele já sai. O homem sai quase bissexual. Quase bissexual, a maioria dos homens. 80% do ser humano é bissexual. Ah, tá. Das mulheres também. Das homens mulheres e mulheres. Também. Qualquer um nasce bissexual. É a sociedade que vai começando a mexer, e aí a pessoa, muitas vezes, ele não aceita a sua homossexualidade e acaba ficando infeliz a vida inteira, pretendendo de ser hétero, e acaba estragando os casamentos e dá toda essa bagunça. Tem muita gente que não são no lugar certo sexualmente, muito mesmo, assim, uma coisa, barbaridade. E como fazer com que essas pessoas, de repente, se assumam? Porque eu acho que a verdade, principalmente para pessoas casadas ou com relacionamentos, tem que haver, né? Tem que haver panos, jogar realmente as cartas na mesa e ser sincero, dizer do que gosta. Como fazer isso para a pessoa não se tornar infeliz também? Porque deve ser muito difícil uma pessoa ter uma vida dupla, né? Não deve ser fácil, principalmente num relacionamento, né? A pessoa se trai, né? Além de trair o próximo. Exatamente. É por isso que eu lanço esse livro, para pessoas lerem e entender que nós temos que repensar e tirar esse preconceito. É difícil, no Brasil é muito difícil porque é um país ainda católico, então... Evangélica, eles não aceitam o homem que sai com o homem, eles não aceitam ainda. Mas isso é grave, essa é a causa de todas as guerras. Há um preconceito muito grande ainda, a gente tem que usar da realidade aqui neste programa, né, contra homossexuais. Isso é fato, infelizmente ainda há esse preconceito, mas bissexuais é meio que inaceitável na sociedade, né, Schneff? Ainda é assim, mas eu vou tentar puxar as partes que você perguntou para até para o público ficar mais esclarecido. Quando o Barão falou de a mulher insatisfeita, ela fica mal-humorada, a TPM faz total sentido, porque ela já sabe que, por preconceito, ela não vai poder praticar o sexo. Não, nem todas as vezes. Hã? Nem todas as vezes. Não, tudo bem, mas já é uma conotação para que ela sabe que naquele momento ela não vai praticar sexo. Pode já ir predispor um mau humor. Pode ser isso? Exatamente. Certo. Então, na segunda questão, tá? Eu entendi o que o Barão quis dizer, é que a humanidade, desde que o mundo é mundo, ela define a sexualidade da pessoa no berço. Entendeu? Usando rosa, usando isso, usando aquilo, ou coisa parecida, o carrinho e tal. Ele não dá a primeira opção da pessoa. Então vamos todo mundo de branco e depois o cara define o que ele quer. Mais ou menos isso foi o que eu consegui pegar. Exatamente. Eu vejo o problema. Tem uma solução. Basta pensar a que ponto a criminalidade chegou hoje. É assim uma coisa inacreditável. Absurda. E nós podemos, e eu garanto, foi comprovado,
que os hippies tudo era liberado. Deu certo. 80% das prisões eram vazios, onde foi praticado o hippismo, os baby boomers hoje, né? São pessoas super bem centradas. E isso tem que voltar, não voltar a fumar maconha, andar cabeludo e relaxado, não. É simplesmente deixar cada um viver a sua sexualidade do jeito que está fluindo. Esse é um ponto assim fundamental. Se isso não passa, não vai melhorar. E outro ponto seria, na ciência, nunca foi comprovado por que a mulher tem um orgasmo. E faz 42 anos que eu estou questionando, porque a mulher ela pode engravidar sem orgasmo. Então, por que o orgasmo? Então, tinha um grande segredo. Só como eu não tinha condições de comprovar que tem um segredo atrás disso. Por isso que eu fui em Harvard e foi atrás de uma equipe muito séria que fizemos uma ressonância magnética com uma mulher que se masturbava dentro do túnel. E nós percebemos uma coisa que ninguém imaginava, que o orgasmo ele ativa 30% no cérebro dela. Significa que seria igual que um usuário de crack, só que durante 20 segundos. O crack dura muito tempo, então a pessoa fica destruída. Só um minutinho. Barão, daqui a pouco a gente continua essa conversa, porque eu vou te chamar para ficar para o próximo bloco, para a gente concluir o assunto dos seus livros e a gente retorna falando sobre essa pesquisa que comprovou o orgasmo feminino, viu? Obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos no Saia Daí Não, que eu vou comprar lá outro carro. Lembra do papo? Volta já.